Boa noite. Pela primeira vez na história, o nível da água no sistema Cantareira, em São Paulo, ficou abaixo de 9% de sua capacidade, para atender a demanda de quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. A Sabesp, empresa de abastecimento e saneamento que administra o sistema, iniciou uma campanha de conscientização para diminuir o consumo da água. Ao mesmo tempo, está montando um esquema para retirar a água do chamado volume morto, que fica no fundo da represa. A crítica de alguns especialistas é que obras para melhorar o abastecimento da região poderiam ter sido planejadas e implantadas há mais tempo. Hoje, a região sudeste do país passa pelo pior período de estiagem dos últimos 80 anos. Para discutir falta de água na maior região metropolitana do país, o Brasilianas.org convidou o presidente do Conselho Mundial de Água, Benedito Braga, o geólogo da empresa Ciavimar, Matheus Simonato, e do Rio de Janeiro, o professor e coordenador do Laboratório de Hidrologia da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Canedo. E também contamos com a colaboração da jornalista Aline Beckstein, que vai selecionar as perguntas enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Nesse primeiro bloco, vamos abordar os fatores técnicos que podem estar por trás da falta de água na região metropolitana de São Paulo. Primeiro, deixa eu perguntar para o Benedito Braga, o que é o Conselho Mundial de Água? O Conselho Mundial da Água é uma iniciativa que data de 1996, que procura trazer a classe técnica junto da classe política, para que as boas ideias em política de recursos hídricos tenham ressonância com aqueles que tomam decisão, né? Então, o Conselho organiza a cada 3 anos o Fórum Mundial da Água, que é um evento de grande expressão. O último em Marsella teve mais de 30 mil participantes, com chefes de Estado, ministros, parlamentares, prefeitos e também os técnicos, né? Professores universitários. E qual país que tem condições similares ao Brasil, que o Brasil pode buscar soluções aí análogas? Olha, o Brasil hoje exporta solução nessa área de recursos hídricos, né? Nosso país tem uma legislação muito avançada, ele está, vamos dizer assim, na frente de muitos países. Nós tivemos bons exemplos da França, não é, nesse processo de agências de bacia, comitês de bacia, que é um modelo que funciona muito bem por lá. Mas hoje nós estamos, assim, mais se exportando. O que levou a essa crise em São Paulo? Olha, na minha análise, nós temos 3 fatores. O primeiro deles é uma anomalia climática sem igual. Nós temos dados de 84 anos do sistema Cantareira. Um pouco antes do programa eu lhe mostrei a situação crítica que o sistema se encontra. O maior período crítico da história foi 53, 56 e nessa estiagem que começou agora no final de 2013, nós tivemos 30% abaixo do mínimo já observado. Portanto, é uma situação anômala, não é? Então, isso aliado a uma cultura de abundância que nós temos no Sudeste, quer dizer, o consumidor não tem aquela ideia de que a água é preciosa, que ele precisa usar pouquinho. Isso, portanto, uma oferta baixa, uma demanda alta, houve um desbalanço do sistema, né? Quer dizer, essas são as 2 razões. A terceira é a falta de mais infraestrutura, né? Mais infraestrutura hídrica, mais reservatórios, mais adutoras e assim por diante. Eu sei que já tem em construção uma adutora que vai vir lá do outro lado da serra, do rio Juquiá, para trazer mais 5 metros cúbicos por segundo. Existe esse outro projeto do Jaguari para trazer desse afluente do Paraíba para o sistema Cantareira e assim por diante. Então, essas obras já deveriam estar muito mais adiantadas, se não prontas, né? Mas, numa situação da criticidade que estamos vivendo, elas seriam ainda paliativas, né? Quer dizer, mas necessárias, sem dúvida. São esses 3 fatores. Matheus, em relação a essa questão de recursos hídricos, hoje nós temos avanços aí em área de meteorologia, previsões de tempo e tudo. Esses períodos de estiagem ainda não são identificáveis por esses mapas, por esses estudos ainda? Não, eles são identificáveis e acho que até de certa maneira o foram. E mais até do que isso, né,
esses períodos de estiagem, na verdade, eles se repetiram por 4 anos. Nós não estamos não foi esse ano, a estiagem desse ano que provocou o colapso total. Ele provocou, de fato, o agravamento completo e o sistema já vinha de um nível razoavelmente baixo quando ainda teve o pior índice pluviométrico da história, né? E essa questão dos investimentos, por que não houve? O seu planejamento leva em conta o quê? Um aumento de demanda, a questão da vazão, por que a Sabesp não agiu a tempo aí? Acho que tem uma questão de todo esse modelamento porque são projeções. Projeções são baseadas em modelos matemáticos. Os modelos matemáticos foram feitos e, não sei aqui, ponto, revisados e corrigidos. E esses planejamentos, os investimentos, como o Dr. Braga acabou de falar, deveriam ter ocorrido antes. Qual a defasagem entre a tomada de decisão e a entrada de um investimento de médio porte aí na rede? Em tempo, né, deveria ter sido nos 2 primeiros anos do período de estiagem, já que isso já trazia o sistema Cantareira em um nível em que ele baixava bastante e recuperava muito pouco no ano seguinte. Eu vou perguntar então do Rio de Janeiro, Paulo Canedo. Paulo, nós temos regiões metropolitanas que vão ser cada vez mais consumidoras, vão ser cada vez mais avançar sobre terras e tudo aí. De que maneira que essa dinâmica de concentração metropolitana aí e de afastamento dos reservatórios aí vai trabalhado em outros países, por exemplo? Isso aí cria-se um problema insolúvel ou você tem maneiras aí de resolver essa questão aí do crescimento das metrópoles, da redução das áreas de mananciais e da oferta de água? Isso é um problema das grandes cidades. Eu diria que isso é um problema em que aqui no Brasil enfrentamos na maioria das grandes cidades que temos. Nós maltratamos um pouco as águas urbanas das nossas cidades, o que nos obriga a coletar águas novas e limpas um pouco mais adiante. E hoje, por exemplo, estamos numa situação em que o estado do Rio de Janeiro, que pega água no Paraíba do Sul, e o estado de São Paulo, para a região metropolitana, ambos estão com a mão estendida fora da sua região própria para pegar água no mesmo lugar. Daí a confusão que temos no presente entre o interesse da grande metrópole de São Paulo e o interesse da grande metrópole do Rio de Janeiro em ambos coletarem água no mesmo lugar. Eu gostaria de anexar um ponto à fala do Dr. Braga, a quem eu cumprimento junto com o Matheus, que quando ele colocou os 2 pontos que ele entende como os principais pontos para a crise que vive a região metropolitana paulista. Eu diria que tem mais uma, que é a falta de planejamento, porque não foi uma surpresa essa estiagem paulista. Já vinha num processo de diminuição da capacidade, da disponibilidade hídrica da região, e aí sim teve, no princípio do ano, um início de uma seca aguda, como diz o doutor Braga, uma seca que não tem precedente nos últimos 50 anos. Isso é muitíssimo correto. No entanto, poderia-se, nesse momento, no princípio do ano, se tomar as devidas providências, porque o planejamento dos recursos hídricos é exatamente isso. É você antever a possibilidade de crise e ir tomando medidas antecipadas de uma maneira a aliviar a necessidade de medidas mais drásticas quando ocorre de fato a seca. Eu só quero fazer um paralelo, que eu acho que o programa vai acabar conduzindo nessa direção, é que em 2003 nós tivemos uma aguda crise no Paraíba do Sul, crise de estiagem. E a ANA, na época, inclusive era dirigida também pelo Dr. Braga, tomou o cuidado de, no princípio do ano, colocar os seus técnicos, junto com os técnicos de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, para acompanhar a evolução gradativa da crise que se desdobrava em 2003. E eu confesso que foi uma experiência inesquecível, porque
toda semana, os 3 estados e a ANA reuníamos, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e discutimos o que deveríamos fazer durante aquela semana para amenizar a crise que ia indo gradativamente. E eu lembro essa crise porque, nesse momento em que nós hoje estamos, o reservatório equivalente do Paraíba do Sul era exatamente o mesmo, se não um pouquinho maior do que estamos hoje. E, portanto, foi possível no passado vislumbrar uma crise futura e trabalhar para que o sofrimento durante o período de estiagem, de fato, que só começa agora, mas vai até princípios de novembro, pudesse ser atenuado. Quer dizer, se tivesse sido feito em São Paulo, creio eu, corrijam meus colegas que estão aí, se tivesse sido feito um planejamento e tomado medidas antecipadas, eventualmente o sofrimento seria um pouco atenuado. Eu quero crer que, inclusive, essa é a obrigação que os planejadores de recursos deveriam ter. E falo isso com um pouco de dor no coração, porque, assim como os colegas paulistas, eu também participei da elaboração, então estamos aqui no exército do planejador dos recursos hídricos. E eu acho que nós estamos falhando, no sentido que nós não estamos conseguindo antever as crises e tomar medidas que atenuem os efeitos maléficos dela. Benedito, posso comentar em cima do... olá, meu querido amigo Canedo. Eu acho que ele está absolutamente correto quando diz que o planejamento é essencial. Agora, houve planejamento aqui. A diferença da fala do professor Canedo é que já em 2009 havia um plano, e um plano não só da região metropolitana de São Paulo, mas da macrometrópole paulista, que vai do litoral do Atlântico até Campinas, porque é todo interligado esse sistema. O sistema Cantareira, ele não serve só São Paulo, ele serve também Piracicaba e Campinas. Então, esse planejamento já foi feito. O problema é implementar. Esse é o problema do Brasil. Então, eu acho que o professor Canedo falou muito bem, mas só que no caso da região metropolitana o plano existe. Mas por que não foi implementado? Essa é uma boa pergunta que eu não tenho como responder. A Sabesp que teria que responder. Não, quem tem que responder isso é o governo, não é a Sabesp. Tá. A Sabesp é uma companhia que executa o serviço. Seu acionista majoritário. Entendeu? Agora, o acionista majoritário... Agora, esse plano de recursos hídricos, ele vai além, porque ele interage com a agricultura. Claro. Com o setor agrícola, ele interage com o setor elétrico. Então, ele não pode ser... Mas vem cá, havia no começo, havia recomendações de começar, assim, como diz o Canedo, havia recomendações já no começo do ano para começar a trabalhar essa questão? Não, no começo do ano, em 2009. Então, quer dizer, o que acontece? Agora, o que eu gostaria de trazer também aqui para essa conversa é a seguinte: o Brasil tem uma legislação ambiental altamente complexa, altamente sofisticada. Não só isso, ele tem também um conjunto de instituições que não se conversam, que estão ligadas a esse processo ambiental, seja ela dos quilombolas, dos indígenas e assim sucessivamente, e que todos têm um dizer numa obra. Então, você planeja uma obra que está lá no plano desde 2009 e não consegue executar. Por quê? Porque aí você passa por todas as licenças ambientais, aí vem o IFAM e diz assim: pô, peraí, você não viu muito bem essa coisa do patrimônio histórico. Aí vem a Fundação Palmares, aí vem a FUNAI, aí vem mais outro. Aí quando está tudo bem arrumado, direitinho, vem algum procurador que viu algum erro na condução do problema e para tudo. Né? O mesmo problema da área federal é nacional. Está aqui. Quer dizer, esse é o grande problema. Nós temos planejamento, sim, mas a execução que é muito difícil. Agora, o que significa, digamos, hoje nós temos aí o nível da Cantareira abaixo de 9%. Qual o cenário para o consumidor na casa dele? Fecha a torneira e reza. E reza para que chova.
Mas se não chover, qual é o pior cenário que pode acontecer para São Paulo? Você tem o quê? Ficar dias sem água? O que que é? Ficar sem água, exatamente, como no Nordeste. Carro-pipa, vindo de outras regiões e assim por diante. Há um risco objetivo Há de um você... risco objetivo. Não apenas racionamento, mas ficar sem água? Ficar sem água, sim. Basta acontecer, por exemplo, o que aconteceu em 53, 56, que foram 3 anos de anos mais secos. Imagine você continuar essa tendência que nós estamos tendo 30% abaixo do que foi 53, 56, e quando chegar no fim do ano não vier a chuva que nós estamos esperando. Quanto tempo de vida que nós temos? Bom, eu acho que... Eu espero, né? Eu sou um otimista inveterado. Mas assim, do ponto de vista técnico, existe uma probabilidade, sim, de que seja baixo, né? E é um cenário realmente assustador. Vamos voltar de novo aqui, que o telespectador, essa altura, já vai correr para fechar a torneira lá. Isso, é bom mesmo. Com 8,6, 8,7 aí de capacidade aí, o que significa isso em termos de tempo? Outubro desse ano, vão usar o volume morto, o famoso volume morto, que todo mundo acha que é morto, que é água morta, não tem nada a ver. É um termo técnico da engenharia, é volume inativo. Essa água está correndo para Piracicaba desde 1974, quer dizer, não tem nada de morto, de podre, nem nada disso. Vão usar esse volume morto, começa agora, acho que no meio da semana, e aí, se a população realmente refrear de usar água, nós temos água até outubro para esperar, como o professor Canedo falou, novembro é a estação chuvosa, e aí pode vir alguma água que não vai recuperar o sistema. Vai amenizar a situação se chover. Esse uso Matheus, esse uso do volume morto tem alguma implicação na recuperação futura aí das chuvas, no meio ambiente, na ecologia local, não? Olha, não, da mesma maneira que o volume do reservatório estabelecia um nível na represa e, consequentemente, na água subterrânea do entorno, né? A água é uma só. Desde quando o planeta se formou dessa maneira como é, a água é a mesma e ela fica mudando o seu estado e seu local de disposição. Então, assim, do lado daquelas represas tem água subterrânea, que mantém o nível das represas. A chuva vem, eleva o nível das represas, ela abastece um pouco de água aquífera. À medida que usa e cai, o aquífero abastece as represas. O que vai acontecer? Indo para esse volume morto, né, você está abaixando ainda mais o nível dos reservatórios, vai migrar uma quantidade de água também subterrânea para dentro dessas represas, que vai ajudar a contribuir com isso. Quando chover, vai ter que recuperar o nível, recupera-se mais rápido o nível das represas, dos cursos superficiais, e mais devagar as águas subterrâneas. Elas vão ao longo do tempo infiltrando e tal. Se modelar, tem como precisar qual é o volume de chuva que vai ter que usar. Alguns jornais deram esses dias aí que essa água seria uma água de pior qualidade, que exigiria um tratamento maior. Tem sentido isso? Só por uma proximidade com o fundo, né? Que a hora que utilizar uma bomba pode revolver um pouco mais de material em suspensão, mas não qualidade química da água. Não. Aliás, é muito bom esse seu programa para esclarecer tecnicamente esse tema. O reservatório está aqui, você tem uma tomada d'água, que é um cilindro que fica no meio do reservatório, que tem janelinhas, né? O que acontece? A última janelinha, a água ficou abaixo da última janelinha dessa torre. Entendeu? É só isso que aconteceu. Então, a água agora está lá, está correndo lá para Piracicaba, é uma água normal, como aquela que estava ali, e as bombas vão tirar aqui em cima, e vão tirar 200 milhões de metros cúbicos, tem 400 lá. Ou seja, é água de superfície ainda, não é água de fundo. Entendeu? Tranquilo. O que tem de fantasmas aí. Muito fantasma. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar sua pergunta para o portal www.brasilianas.org. Aline. O Geraldo Chaves, de Campinas, pergunta: quais cidades seriam abastecidas por esse chamado volume morto do sistema Cantareira? Em suma, quem que vai sofrer mais racionamento no começo? Olha, esse volume vai ser usado no sistema da Sabesp, aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Ele já está sendo usado pelas cidades
do Vale do Piracicaba desde 1974. Ele agora vai ser compartilhado com os paulistanos aqui da região. Eu queria ver com o Paulo no Rio. O Paulo, a gente tem a Agência Nacional de Água, tem a ANEEL também, que regula aí a parte de água, tem as agências estaduais também, que fazem esse meio campo, tem as bacias hidrográficas. Esse emaranhado institucional, ele é adequado? Ele funciona contento? No caso de São Paulo, por exemplo, a ANA poderia, que é a Agência Nacional de Água, poderia ter feito alguma coisa para pressionar por medidas? De que maneira que o sistema opera assim, em termos federativos e municipalistas? Eu acho que nós temos um arcabouço legal bom e é capaz de enfrentar a situação brasileira. E nós não estamos tendo uma boa prática. O que é diferente, quer dizer, temos as ferramentas, mas não estamos usando elas adequadamente. Ou pelo menos, não estamos fazendo uso de todas as ferramentas a contento. Tanto é que estamos tendo surpresas com relação aos problemas hídricos, seja a falta de produção de energia elétrica, porque, de repente, os reservatórios das nossas hidrelétricas abaixaram mais do que deviam. Não é também nenhum fato novo, quer dizer, poderíamos ter feito alguma forma de minimizar os impactos, mas vamos sempre rezando para que as coisas aconteçam na melhor hipótese possível e vamos empurrando com a barriga até que o momento aparece e não tem outro remédio a não ser fechar as torneiras e, enfim, atrapalhar a vida do consumidor mais do que devia. De novo, esse problema do planejamento, o doutor Braga disse muito bem, quer dizer, na última renovação da outorga do PCJ, a ANA deu a concessão para a retirada de água, porém, botou uma série de condicionantes. Condicionante essa que o doutor Braga mesmo disse não foram cumpridas na íntegra, não foram feitas as obras. E o Brasil tem uma enorme dificuldade de fazer obras pelos motivos levantados pelo doutor Braga. Que, enfim, uma infinidade de filigranas que não são cumpridas, esquecendo do objetivo fim mais importante. Fato é que as obras vão sempre com um cronograma atrasado devido a uma série de filigranas que não são cumpridas segundo os fiscais adequadamente. Mas o fato é que, ao início de 2014, já se sabia que essas obras não estavam prontas. E, portanto, precisava, sim, ter um planejamento de uso. E isso a ANA poderia ajudar, poderia ter ajudado em alertar, vou dizer, olha, vai acabar a água mais cedo, quer dizer, não tome susto em maio, não tome susto em abril, tome susto em janeiro, porque você já sabe que isso vai acontecer. Eu estudei, Nassif, eu estudei na Inglaterra. Eu me lembro que o ano que eu me mudei para lá para fazer meu doutoramento, assim que se chegava na Inglaterra, em todas as cidades, tinham enormes placas vermelhas escrito Save Water. Não havia falta d'água, mas havia a possibilidade de 6 ou 7 meses depois daquela data que cheguei, começasse a haver dificuldade de abastecimento d'água. E já se fazia o tal do Save Water. Nós temos uma enorme dificuldade, eu não sei porquê, com o problema cultural brasileiro. Quando queremos fazer, por exemplo, um ensaio de incêndio, de evacuação de prédios, é uma enorme dificuldade que o prefeito, ou seja, lá a autoridade que queira fazer, ou evacuação de encostas, treine a população. Porque parece que antever um problema, um sinistro qualquer, parece que isso traz de mau agouro. Então, não se pode dizer para a população, olha aí, olha, os nossos reservatórios de produção de energia estão meio baixos, convém ir pensando em fazer um racionamento leve. Não, não se faz. Em São Paulo, creio que é a mesma coisa, não podia ser feito um racionamento de abastecimento d'água lá no princípio. No Rio de Janeiro é a mesma coisa, esse mal não é só da região de São Paulo, eu digo que todo o Brasil. Quantas vezes nós temos problema de abastecimento d'água na cidade do Rio de Janeiro e deixa-se para o último momento para se tomar alguma medida conservadora de água. Como a gente está num programa não tem, o que é o PCJ? É Piracicaba, Capivari e Jundiaí. São 3 rios que fluem águas abaixo do sistema Cantareira. Então, Filipe, nós vamos para o primeiro intervalo e brasileiras.org volta já.
Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que analisa hoje a crise hídrica na região sudeste. Contamos com a presença do presidente do Conselho Mundial de Água, Benedito Braga, do geólogo e consultor da Servimar, Matheus Simonato, e no Rio de Janeiro, do coordenador do Laboratório de Hidrologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Canedo. Nesse segundo bloco, vamos falar do modelo institucional público responsável pelo abastecimento de água. Eu queria antes só contar um episodinho aqui, que é uma das coisas mais hilárias que eu já testemunhei como jornalista. Eu achava que era com o Gerson Kelman, mas foi com o Benedito Braga. O Benedito ele passou por uma sabatina no Senado, aí quando ele foi indicado para a Agência Nacional de Água, e uma senadora muito aguerrida lá começou a denunciar falcatruas dele. Ele falava, porque você fez parte do Instituto tal. Algum gozador passou para ela o currículo exemplar do Benedito Braga, e ela, aquele currículo que era para enaltecer, ela não conhecia nenhuma das instituições e passava como denúncia. Mas foi uma das grandes piadas aí do Senado. Mas eu queria ver com você o seguinte, você estava na Agência Nacional de Água quando a Sabesp conseguiu a renovação do contrato dela. A agência não impõe condições aí? Sim. Na verdade, essa outorga foi dada por duas instituições, a ANA e o DAE, que é o órgão estadual. Por quê? No Brasil, nós temos um sistema, a Constituição brasileira divide os rios em rios estaduais e rios federais, né? Quer dizer, é uma confusão relativamente boa do ponto de vista institucional, mas a ANA trabalhou muito bem com o DAE, se articulou e deu uma outorga única, né? Foi uma resolução conjunta, ANA-DAE, que deu essa outorga. E nessa outorga, evidentemente, foi dada numa ocasião em que esse sistema Cantareira já estava numa situação difícil, eram 20% de armazenamento que existia, havia toda uma tensão, tensão muito complicada entre os interesses, os moradores da bacia hidrográfica águas abaixo do Cantareira, que é o Piracicaba, Capivari, Jundiaí, o tal do PCJ, e aqui o pessoal do Alto Tietê, né, para ter essa mesma água. Agora, então, como esse pessoal lá de águas abaixo queria também essa água, e era uma oportunidade para eles dizerem, não, olha, vai ter que ter mais água aqui para nós agora, porque a outorga vai ser renovada depois de 30 anos, mas era uma situação muito difícil, né? E havia que definir algumas prioridades. Então, nós trabalhamos na ANA um modelo de separação, criamos um banco de águas em que quem salvasse, quem economizasse água, ou o Sabesp, ou o PCJ lá embaixo, teria direito no mês seguinte de tirar mais água. Então foi até um arranjo muito interessante nessa outorga. Foi muito inovadora. E lá, um dos artigos dizia que a companhia de saneamento, sem dúvida nenhuma, tinha que procurar novos mananciais, né, para aliviar a demanda sobre o sistema Cantareira. Isso foi em 2004. E daí não foi feito? Bom, agora é que nós estamos ouvindo esse sistema Juquiá, que está até 2018, deverá estar trazendo... Então, mas foi concedido uma outorga aí por 10 anos. 10 anos está vencendo agora. Vencendo agora em agosto. O que acontece com o não cumprimento dessas obrigações? A ANA deveria ter imposto, né, ter chamado, não agora, mas sei lá, se em 2004, se em 2010 não tem nada, são 6 anos que se passaram, né? Então já deveria ter alguma negociação com o governo de São Paulo, né? No sentido de dizer, bom, e aí? Vocês não fizeram nada, está aqui, ó, a gente sabe que tem problema, né? Eita, eu queria ver com o Matheus. Matheus, durante o período dos anos 90, se havia aquela dificuldade com as empresas estatais, falta de governança, interferência política, e se criou essa questão da privatização como uma alternativa para ganhar eficiência aí. Embora você tivesse algumas empresas estatais que já tivessem uma boa governança, tudo. Eu pergunto o seguinte, quando você pega a Sabesp ela abre capital. Eu não sei quanto que ela captou na época lá, mas provavelmente foi menos do que ela já distribuiu de dividendos.
Mas tendo capital, ela tem que atuar como uma empresa privada. E a lógica de uma empresa privada é o balanço trimestral. E o balanço trimestral, na hora de definir as prioridades de investimento, se você tem lógica de empresa privada, você vai definir aquilo que te dá um resultado imediato, que não é um investimento de longo prazo. De alguma maneira, esse modelo de empresa privada, de serviço público, não tem que ser revisto para criar mais obrigações da empresa com o público dela? O que eu acho interessante é que até as obrigações até existiram e, de fato, a prática não existiu, né? Embora tenha um limiar muito tênue que entre de quem é a obrigação de fazer um investimento para um sistema que abastece mais de um município, vinculado até uma outorga que é de negociação federal e estadual, e a empresa que é uma usuária de água. Quer dizer, esse balanço é um tanto complexo. Agora, eu acho estranho como uma empresa privada, sendo que o negócio dela é vender água, deixar que a água se acabe. Quer dizer, fica um contrassenso até da prática de investimento da empresa. Quer dizer, se ela ficar sem água para vender, ela vai cobrar o quê dos usuários? Agora, se eu estiver de olho no próximo balanço, eu vou aumentar o número de usuários para ter mais rentabilidade na água e o médio prazo que exploda também. Por outro lado, você não pode ficar sem o seu negócio, né? Você não pode ficar sem o seu negócio. O investimento, eu acho que fica dividida essa responsabilidade de quem fará o investimento, uma vez que essas transposições levam em consideração até, eventualmente, beneficiar áreas que a própria Sabesp não atua, né? Ao fazer uma transposição e passar por uma adutora por tantos municípios, terá município que poderá fazer uso e nem um município operado pela Sabesp. Então, acho que essa confusão de quem vai operar esse sistema e de quem é essa obrigação de fazê-lo, gera um pouco esse limbo, né? Eu queria ver com o Paulo. Paulo, essa questão dessa zona cinzenta aí de responsabilidades e atribuições, a questão federativa, a questão da empresa privada pública, de que maneira que a legislação e o aparato institucional nosso prevê esses tipos de conflito que foram apontados aqui pelo Matheus? Eu acho que pouco prevê. Vocês agora estão tocando numa ferida seríssima do Brasil, que é o setor saneamento. O setor saneamento, eu costumo imaginá-lo como um jogo que se joga onde não há regra, porque nós não temos uma lei vigente que seja adequadamente regulamentada para funcionar como regra, e não temos juiz, porque nós não temos órgão regulador. Então, é um jogo sem regra e sem juiz. Não há dúvida que esse jogo terminará em anarquia. Não é possível que, só por sorte, ele termina bem em algum momento. Nós estamos vivendo um setor claudicante, que é o setor saneamento. Nós não sabemos quais são as obrigações, quais são os direitos do cidadão, nós não sabemos quais são as obrigações e os direitos das empresas, esses pontos que estão sendo levantados aí. E isso faz com que outras coisas apareçam, por exemplo, que está por detrás desse racionamento. Hoje, a maior perda que se tem do sistema de água tratada é vazamentos ou ligações mal feitas ou dutos enterrados que já perderam a sua vida útil, portanto, há um vazamento consideravelmente grande. Por exemplo, a região aqui do Rio acusa ser próxima a 40%. São Paulo, capital, no entorno, não é capital, a região metropolitana, é na ordem de 30 e alguns poucos por cento, ou seja, é uma enorme quantidade de volume de água tratada que se perde. Se você lembrar que, olha, o Banco Mundial tem como política para vários países, inclusive o Brasil, de não financiar aumento de produção sem que haja um esforço redobrado no combate às perdas. Portanto, repara, é difícil imaginar a cidade, por exemplo, hoje, a grande metrópole de São Paulo, que, com dificuldades na distribuição de água, tendo vazamentos por debaixo, e o governador tem que pedir ao povo que aceite um racionamento, enfim, que pague uma multa por excesso de uso de água.
quando a própria empresa perde uma quantidade enorme, significativa, pelos seus canos não bem conservados. Pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo www.brasilianas.org. Aline. O Fernando Augusto Ferreira, do Rio de Janeiro, pergunta se pode faltar água em plena Copa e o que fazer para evitar que isso aconteça. Bom, se eu puder responder essa questão, eu acho que de alguma maneira já tocamos nesse ponto, né? Não há nenhuma possibilidade de nós termos problemas de água durante a Copa. Esse uso do volume morto vai nos dar uma sobrevida até outubro e, portanto, é uma questão que não precisamos nos preocupar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão das soluções mundiais aí, para outros países continentais. Essa questão de aquadutos aí de longo, de comprimento e tudo, é uma solução já bem utilizada. É uma solução cara, complexa? O que é? Olha, não, o que precisa é ter, vamos dizer, um processo de tomada de decisão e execução, né? Esse é o grande problema aqui. Nós temos a transposição do São Francisco aqui no Brasil, né? Um projeto muito bem feito, muito interessante para a região Nordeste, só que está aí patinando já faz um tempo, começou com um custo de 2 bilhões, agora está em 16. Quer dizer, tudo por esse imbróglio de auditores que, como o professor Canedo falou muito bem... De projeto básico também muito ruim, né? Problema de projeto que não está muito bom, né? De maneira que, em outros países, por exemplo, Los Angeles existe por 2 transposições, uma do Colorado e outra do norte da Califórnia. Los Angeles é um deserto, não tem... toda aquela região não tem condição nenhuma de sobreviver. O problema brasileiro é que o pessoal usa água para lavar as mãos. Vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a crise hídrica no Sudeste. Nesse último bloco, vamos analisar o modelo híbrido das empresas de concessão pública, de empresas de saneamento aí. Mas eu queria antes ver com o Benedito Braga essa questão do desperdício de água aí. Por que ocorre essa... Então, essa questão que o professor Canedo levantou muito bem, que há uma perda de água no sistema e que as companhias de saneamento têm que investir. No caso de São Paulo, a Sabesp investiu nos últimos 10 anos mais de 2 bilhões de reais e trouxe essa perda, que era de 40%, para 27% hoje na região metropolitana. Agora, em termos internacionais, o que significa isso? Alto, baixo, médio? Vamos dizer, em países em países do nosso nível, 27% é um valor razoável. É claro, você poderia chegar em 18, 17. Qual que é o país do nosso nível? Não é Venezuela, não. Não é a Venezuela, claro que não. É o México, não é? Tá. Quer dizer, são países emergentes, né? É a China, é a Turquia. Mas São Paulo é uma Europa, desculpe. Então, por isso, mas então, como é que é feito isso? O professor Canedo falou muito bem que o Banco Mundial não financia obra nova. Mas aqui no Brasil, o sistema de financiamento federal não financia controle de perdas, financia obra nova, percebe? Então é uma situação que a companhia quer fazer, mas não tem dinheiro para fazer, né? Então, mas vamos pegar, daí a gente entra nessa questão da empresa pública e da empresa privada. Quer dizer, a Sabesp, os dividendos dela vão... o lucro dela os dividendos vão todos para o governo do Estado ou para o investidor privado, não é isso? Você tem ela, quando abriu capital, quando você abre capital, é para você captar um dinheiro que você pode investir, aumentar o seu faturamento e todos ganham aí. Nesse modelo Sabesp, nessa privatização, o que entrou de dinheiro não acabou... Fazendo uma comparação entre o que entrou de capital e o que sai de dividendos,
não houve um prejuízo para os investimentos da empresa? E eu acredito que não. Por quê? São Paulo é o estado que tem a maior cobertura de água e de saneamento do Brasil. Mas desde quando que tem? Então, faz tempo que ela tem uma tradição? Não. É mais recente. É mais recente? É mais recente. E veja bem, qual é o problema da empresa pública? É a interferência política. Sim, mas você colocar... Veja, você sabe que tem a interferência política, como foi bem colocado. Mas aqui, veja bem, o que eu quero colocar? A Sabesp não é uma companhia privada, ela é uma companhia mista. Ela tem governo e tem capital privado. Numa companhia puramente privada, esse problema não existe de interferência política. Isso. Tá certo? Então, veja bem. Então, essa questão de público e privado é imaterial. A questão certa no saneamento é como subsidiar o pobre. Porque a companhia não pode trabalhar no vermelho para levar água para quem não tem como pagar. Então, mas quando você pega um município que vai fazer uma negociação, você tinha essa obrigatoriedade da universalização, devia ser uma regra. Os contratos permitem ao município impor as regras para a Sabesp, ou a busca da rentabilidade acaba se sobrepondo? Não, o município é quem dá a concessão, ele é que impõe as condições. E aí, além do mais, o professor Garrido tocou na ferida, não tem regulação no setor de saneamento. Né? Quer dizer, no setor elétrico tem uma regulação, né? Que, quer dizer, começou muito forte e tal, e hoje é uma regulação, né? Mas no setor de saneamento não tem. E precisava ter. Deixa eu fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus, se for pegar uma região da Europa com o mesmo PIB aqui de São Paulo, porque quando você pega Brasil e México, você está pegando uma média aí que entra Pará, que não tem saneamento nenhum, né? Se for pegar regiões assim, é um país uma Irlanda, a França, qual é o percentual de perda que se tem de água? O percentual de perda de países desenvolvidos está nessa faixa de 10%, 15%. O Japão, que é uma grande referência mundial, está em torno de 3%. É difícil controlar realmente essas perdas. Mas se a gente for pegar, vamos pegar algo mais complexo aí, regiões metropolitanas. Pegar uma região metropolitana, alguma que seja comparável a São Paulo, por exemplo. Bom, eu acho que São Paulo ainda tem muito que avançar para chegar lá. Eu não sei o quanto distante está isso daí. Terão regiões metropolitanas que já investiram muito nisso e repuseram a patamares mais interessantes, e outras que ainda vão estar próximo dessas cifras, que buscam. A Sabesp investiu essa quantia que o Dr. Braga falou, e ainda tem um planejamento de investir mais 1,5 bi, se eu não me engano, para chegar aos 15%, quer dizer, vir de 27% para 15% nos próximos 10 anos, se eu não me engano, é essa. Agora, a gente estava comentando no intervalo aqui, você estava comentando essa questão da legislação, algumas vulnerabilidades da legislação de não prever águas profundas. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse... Isso, eu acho que é o grande momento de repensar alguns modelos, embora a nossa legislação, como já foi colocada por ambos colegas aqui, muito boa, mas eu acho que é o momento de aproveitar e repensar alguns modelos e flexibilizar algumas questões. A cidade de Madrid, por exemplo, na Espanha, ao abrir uma torneira, você não sabe exatamente qual é aquela água ali, ela pode ser superficial e subterrânea. Por quê? Porque lá, quando tem a cheia, as chuvas intensas, a água que seria excedente, passaria e iria embora dentro dos rios e tal, ela é coletada, tratada e reinjetada para ser armazenada nos aquíferos, como água subterrânea. E quando chegar o período da seca, que os níveis dos rios abaixam, essa água está lá preservada e ela é então extraída na forma de poços. Os aquíferos, eles servem para você jogar água lá e eles servem como reservatórios naturais, né, de água. Essa injeção artificial de água nos aquíferos não é prevista na legislação brasileira, você não pode fazer isso hoje. Então há uma grande discussão no meio para isso. Acho que é o momento ideal de avançar com essas Eu queria ver com o Paulo Candido, por que não tem essa previsão na legislação, Paulo? Foi muito bem lembrado isso. Realmente nós temos falhas fortes nessa parte de reuso, enfim, se entendemos como reuso de uma forma mais abrangente, nós temos falhas claras na legislação. Eu acho que isso ainda é um pouco sofisticado para um país que perde como
como foi dito, uma percentagem grande comparado com o Japão. Singapura, para lembrar, tem 6% de perdas. E tem um estado que creio ser o Pará, aqui no Brasil, que é mais de 80% na CIF. Enfim, nós temos problemas no Brasil que são quase que da Idade Média. Enfim, e, portanto, talvez por isso tenhamos brechas na legislação mais sofisticada que precisam ser corrigidas. Integralmente, nós estamos atrasados nessa área de reuso, enfim, de ser mais flexível para poder enfrentar as dificuldades de grandes centros urbanos. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein e enviada pelo portal brasilianas.org. Aline. O Jair Júnior pergunta se o governo estadual de São Paulo ainda não decretou a falência do sistema de distribuição de água, como esse mesmo estado pode punir alguém por consumir água? Bom, eu acho que já foi respondido aí com... Bom, talvez se eu pudesse só fazer um comentáriozinho. Eu acho assim que o melhor sinal de que algo é valioso se dá no bolso da pessoa. Então, aquele que desperdiça água, aquele que gasta mais do que pode, tem que pagar. Então, essa questão da multa que está se falando aí, etc., eu acho que é um sinal importante de dizer, olha, você tem um limite de gasto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que o prêmio lá, o desconto na conta aí, seja bem sucedido. Você vai ter, de um lado, redução de consumo, ou seja, de receita da Sabesp, e vai ter, de outro lado, um desconto em cima de uma... Já se calculou de quanto que pode ser a perda da Sabesp com isso, não? Parece que já tem algum número estimado aí, que é da ordem de 900 milhões. É expressivo. O lucro da Sabesp anual... Eu não sei. Esse dado eu não tenho. Tá vendo? Bom, deixa eu perguntar para o Matheus. Matheus, em termos de soluções definitivas aí foi apresentado esse negócio do Jaguari, que até 2020, é isso? A implantação? Isso acho que é mais, acho que é, não, é mais, né? Assim, resolver um sistema que abastece em 30 metros cúbicos por segundo e que está na iminência de, se não chover em outubro, de não ter a capacidade de abastecimento, não é só com outro sistema de 30 metros cúbicos por segundo. Não é, esses sistemas que estão implantados não têm essa mesma capacidade. Hoje é 30 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, se a situação não melhorar, para outubro cairia para quanto isso? Para outubro, se a situação não melhorar, vai para zero, né? Porque não tem água. Esse é o problema. A gente tá brincando tem que chover, Nascimento. A gente estava brincando com a Marchinha do Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Vai ser uma festa. Essa seca, em termos de projeções, o Braga, em termos de projeções climáticas, aí tem alguma data aí que se pode acreditar na volta das chuvas, ou tem maneiras de prever se essa seca continua ou não? Como é que é? Acho que você falou Braga. Paulo. Desculpe, é para mim? É para você. Eu digo o seguinte, do ponto de vista climático, dá para os mapas climáticos darem segurança sobre até onde que vai essa seca? Olha, eu lembro assim que dia 2 de novembro é dia de finados. Espero que até lá as águas voltem a rolar. Mas, Nassif, eu diria que quem melhor pode responder essa pergunta é o doutor Benedito Braga, que tem mais expertise nesse assunto do que eu. As nossas previsões são razoavelmente boas hoje. Cobra coral, alguns prefeitos recorreram a ele para... é bom explicar para os ouvintes que é para mudar o tempo, não é para prever. O cacique cobra coral, ele muda, ele faz chover. Conta o que é o cacique cobra coral? O cacique cobra coral é uma fundação lá em Santa Catarina, que numa dada altura, em que a gente tinha esses El Ninhos aí, que chovia muito, e os prefeitos viviam com problema de enchentes, eles iam lá e diziam,
nós vamos fazer aqui uma dança que vai parar de ter enchente na tua cidade. Ganharam muito dinheiro com isso aí, sabe? Muito prefeito andou entrando na história deles. Mas, agora falando sério, o INPE é um instituto reconhecido internacionalmente, o CPTEC. Os modelos de previsão hoje, com seguranças na América do Sul, que é um continente das águas, né? Tem pouca terra, pouca medição em terra, você só tem satélite, que é uma medição indireta do tempo, você tem com 3 dias na frente, você tem uma previsão boa. 3 dias? 3 dias. Portanto, prever para outubro, aí realmente existem modelos climatológicos, né, baseados em temperatura dos oceanos, né, temperatura no Pacífico é um indicador importante, que é o fenômeno do El Niño e Laninha, né, quando as águas estão frias ou quentes. E isso daí acontece mais por volta de junho, a gente vai saber se vai aparecer um El Niño ou não, né? Por enquanto não há sinal nenhum, né? Há uma perspectiva de um ano médio, né? Não de ser um ano seco, mas um ano médio. Essa vamos dizer, a previsão que os climatologistas trabalham. Bom, o programa Brasilianos.org sobre a crise hídrica do Sudeste termina por aqui. Agradeço a participação do presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, do geólogo da empresa Ciavimar, Matheus Simonato, do professor coordenador do Laboratório de Hidrologia da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Canedo, e também a colaboração da jornalista Aline Beckstein e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando com trabalhos, perguntas e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá!